Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais 6 salmos no dia de hoje. Que privilégio ler esse livro tão lindo e caminhar todos os dias meditando em 6 salmos. Não sei se você já leu tanto assim os salmos, mas é muito prazeroso. Vamos lá. Hoje é do Salmo 37 ao Salmo 42. Salmo 37, Salmo de Davi. Qual é o propósito desse salmo? Encorajar a confiança em Deus e a prática do bem em meio à prosperidade dos ímpios. Eu gosto muito desse salmo. O assunto principal aqui é a confiança do Senhor em contraste com a prosperidade do ímpio. Olha o verso 1 ao 3, Salmo 37, aqui, ó. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Davi começa com uma exortação a não se inquietar por causa dos ímpios, mas ter a sua confiança plena no Senhor. Davi continua nos dizendo nesse salmo, ele afirma que aqueles que se deleitam no Senhor receberão os desejos do seu coração. Davi ele vai destacar que os ímpios eles vão perecer. E não é a primeira vez que nos salmos Davi diz isso. E não é a primeira vez que a Bíblia está dizendo isso. E não vai ser a última. Então os ímpios perecerão, enquanto os mansos herdarão a terra. Jesus vai declarar isso lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 6, 33, quando ele vai dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele vai dizer que no Sermão do Monte, aqui em Mateus, que os mansos também herdarão a terra. Davi aqui vai encorajar eu e você a termos paciência e confiar na justiça de Deus, pois os retos serão sustentados pelo Senhor. E ele conclui o salmo dizendo que Deus salvará os justos. O Salmo 37, Deus nos ensina. O salmista nos ensina a confiar em Deus e não nos preocuparmos com a aparente prosperidade dos ímpios. Cuidado, para que os seus olhos não estejam nos ímpios e você acredite na maior mentira, que se você andar no mesmo caminho que os ímpios, você vai ter os mesmos resultados. Sim, você vai ter. E vai ter o resultado final deles. Nós vamos ver outros salmistas falando sobre isso. Não inveje o ímpio, não olhe para o ímpio, permaneça com os teus olhos no Senhor, porque Deus vai te honrar. Vamos para o capítulo 38, Salmo 38. Salmo 38, Salmo de Davi. O propósito é pedir misericórdia e cura em meio ao sofrimento causado pelo pecado. O assunto principal é o clamor pelo perdão e alívio da aflição devido ao pecado. O pecado gera aflição. Davi começa pedindo a Deus que não repreenda na sua ira. É isso que ele diz no verso 1. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Davi vai descrever que o sofrimento, o seu sofrimento físico e o seu sofrimento emocional é resultado do seu pecado. E isso continua tão atual. Pessoas estão vivendo uma vida em pecado, uma vida dupla. Eles sofrem fisicamente e emocionalmente para esconder o seu pecado. Davi vai confessar sua culpa e ele pede a Deus que não o abandone. E ele termina o salmo expressando o desespero e o clamor por salvação e socorro. Esse pedido de misericórdia e confissão pelo pecado, nós vamos ver lá João escrevendo a sua primeira carta, 1 João, capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 38, ele nos lembra das consequências do pecado. E a consequência do pecado é a morte. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Pastor, o que eu não posso fazer? Você não pode pecar. Pastor, o que é pecar? É errar o alvo. O pecado gera morte. O pecado cobra um preço muito alto. O pecado gera morte. Então,
eu e você, quando pecarmos, nós temos que confessar o nosso pecado. Não tenha medo, não tenha temor, não tenha vergonha. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, quando há arrependimento e confissão. Eu enfatizo para você aqui no Salmo 38, que um arrependimento sincero vai levar eu e você ao perdão e à restauração. Vamos para o Salmo 39, Salmo de Davi, o propósito do Salmo 39. Salmo 39. O propósito do Salmo 39 é refletir sobre a brevidade da vida. A vida passa rápido. E como passa? Nós já chegamos ao meio do ano, tão rápido. E o Salmo 39 mostra a brevidade da vida. E ele também um pedido de misericórdia de Deus. O assunto principal é a transitoriedade da vida e a dependência de Deus. Davi resolveu aqui no Salmo 39 nos mostrar, olha o verso 1, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então Davi, ele procura vigiar nas suas palavras. Se tem algo que eu preciso vigiar. Tem um livro que o título dele é Eu e a Minha Boca Grande. Você conhece alguém que tem uma boca grande, que fala demais? Minha mãe dizia, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Então muitas vezes nós estamos falando demais. E Davi está dizendo assim, olha, eu vou vigiar nas minhas palavras. Eu vou vigiar nas minhas ações. E ele, do verso 1 ao verso 6, fala dessa transitoriedade da vida. Uma vida que passa muito rápida. Então, tome cuidado, porque você vai colher do fruto da sua boca. Ele continua dizendo que a vida é breve, e ele pede a Deus que ajude a entender o quão efêmera é a vida. Davi, ele termina o salmo clamando por alívio de seu sofrimento e pedindo a Deus misericórdia. Quando nós vamos lá para Tiago, capítulo 4, verso 14, Tiago 4, 14, ele diz assim, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está dizendo, a nossa vida ela é breve. E nessa brevidade da nossa vida, só faz sentido a nossa vida se nós vivermos uma vida para Ele. O Salmo 39, Salmo 39, é um clamor, é um chamado de Davi, para que eu e você possamos refletir sobre a brevidade da vida e buscar a misericórdia de Deus. Salomão, no final da sua vida, vai escrever e dizer sobre a vida, é tudo vaidade. Tudo vaidade. Então, meus irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a perspectiva da eternidade. Nesse mundo, a vida é rápida, mas tem uma eternidade para viver. E eu preciso, aqui, nessa vida breve, determinar como será a minha eternidade. Vamos para o Salmo 40. Salmo 40 é um salmo de Davi também, e o propósito desse salmo é louvar a Deus por livramentos que Davi passou e pedir ajuda contínua. O assunto principal é ação de graças pelo livramento e um pedido de socorro contínuo. Eu gosto muito desse salmo. Davi começa, Salmo 40, dizendo assim, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele não diz, depositei 50%, 80%, 99%. Não. Ele diz, toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Davi começa aqui o Salmo 40, louvando a Deus porque Deus tirou ele de um poço de perdição e estabeleceu seus passos sobre uma rocha. Ao longo da Bíblia nós vamos entender que essa rocha é Jesus. Jesus vai falar sobre a casa que é edificada sobre a rocha e sobre a areia, e que vem uma tempestade sobre a casa que está sobre a rocha e sobre a casa que está sobre a areia. E aquela que está sobre a areia vai ser destruída, mas aquela que está sobre a rocha persevera o vento, a tempestade, a enchente.
Ah, que a sua vida esteja sobre a rocha. Davi continua declarando aqui neste Salmo 40, as maravilhas de Deus, e ele diz são incontáveis, e ele expressa o desejo de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, deixa eu te ensinar, não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Quando você vive na vontade de Deus, você termina um dia, olha para trás, e você tem a certeza que você andou na vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E Davi vai terminar aqui pedindo a Deus que o livre dos seus inimigos e continue a proclamar a sua justiça. Aqui, o desejo de Davi em fazer a vontade de Deus está refletido no que o escritor de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 7, ele diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Que você ore hoje e fala assim: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. A tua vontade. O Salmo 40 nos ensina a louvar a Deus pelos livramentos que nós passamos e nos ensina a confiar em Deus. Não confiar nele só nesse presente, mas essa confiança contínua. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu posso enfatizar para você aqui é que você precisa viver uma vida de gratidão e obediência à vontade de Deus. Vamos para o Salmo 41. Salmo 41, Davi começa assim: como é feliz aquele que se interessa pelo nobre. O Senhor livra em tempos de adversidade. Verso 2, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. O Salmo 41, Davi começa declarando: bem-aventurado, feliz é aquele que tem a consideração pelo fraco. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, aquele que se interessa pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Ele pede a Deus que o cure e livre dos seus inimigos, aí no verso 4 e 5. Verso 9 ao 10, Davi lamenta a traição dos amigos íntimos, mas reafirma a sua confiança em Deus. Pastor Davi foi traído pelos seus amigos íntimos? Foi. Meu irmão, Jesus foi traído por Judas. Então, quando você passar por uma traição, e é doído, dói, lembre-se que Davi, Jesus, todos nós vamos ter uma experiência como essa, dói. E Davi termina este Salmo 41 com uma benção, louvando a Deus por sua fidelidade. Verso 13, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. A traição mencionada aqui por Davi, ela é ecoada na traição de Judas. João capítulo 13, verso 18, Evangelho de João 13, 18. Não estou falando de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a passagem das Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. É Jesus falando da traição de Judas. Então, o Salmo 41 é um convite para que eu e você possamos confiar em Deus em meio à traição. Talvez seu coração está angustiado porque você viveu uma traição. Eu estou aqui incentivando você, hoje, na leitura do Salmo 41, a confiar em Deus. Peça a Deus cura para a sua dor. Peça a Deus proteção. O que eu posso destacar aqui hoje é que mesmo quando nós enfrentamos a traição, Deus é fiel. Deus nos sustenta. O mesmo Deus que sustentou Davi, sustentou Jesus, vai sustentar você. Vamos terminar agora no Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo dos filhos de Corá, os coraitas. E é tão interessante esse Salmo 42, porque o propósito dele é expressar anseio profundo pela presença de Deus em meio às aflições. O assunto principal é o desejo ardente por Deus e a esperança nele em tempos difíceis. O salmista, verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça é um animal muito interessante.
Quando o salmista está dizendo assim, como a corça anseia por águas correntes, o anseio dela por água não é por beber essa água, é muito mais do que isso. A corça é um animal muito ágil, e quando ela está fugindo do seu predador, ela corre numa velocidade muito grande. Mas tem um problema, por ela se movimentar tão rápido, ela transpira, e nesse transpirar ela exala um odor muito forte. Mesmo ela sendo rápida, ela pode ser encontrada pelo seu predador, porque à medida que ela se movimenta em alta velocidade, ela deixa um rastro de odor. Mas quando ela encontra uma corrente de água, o que ela faz? Ela mergulha. Por quê? Porque nessa água, a partir do momento que ela encontra essa corrente de água, o inimigo não pode mais encontrar o seu cheiro. Então, para ela, as correntes de água é uma questão de vida ou morte. Por isso esse anseio. Por isso esse anseio. Sabe o que o salmista está nos ensinando? Que a presença de Deus, na minha vida e na sua vida, é uma questão de vida ou morte. Ele vai continuar descrevendo aqui, verso 4 ao 5, como a sua alma está perturbada, como ele tem saudade dos tempos de alegria na casa de Deus, o tempo da manifestação da presença de Deus. Ele continua dizendo que aqui o salmista ele altera entre o desespero e a esperança, lembrando sempre da fidelidade de Deus. Isso é muito claro do verso 6 ao 11. E ele conclui com uma declaração de esperança, esperando em Deus, que ele louvará novamente. Olha o verso 11, para a gente terminar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. O Salmo 42, ele nos ensina a buscar a presença de Deus, com muito fervor. A pastora Eliana, minha esposa, ela sempre tem declarado isso. Tem algo que Deus tem falado muito ao coração dela sobre a presença de Deus. E você tem visto isso, você que é membro da igreja que nós pastoreamos, você que acompanha os nossos cultos aí pelo YouTube, internet, ela ora pela presença de Deus. Meus irmãos, não tem nada mais precioso. Por isso que Moisés, lá no deserto, ele disse assim, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Porque não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio à traição, em meio às tribulações da vida, meu irmão, busque a presença de Deus. Se mantenha firme na presença de Deus, sabendo que Deus é a nossa salvação. Hoje, nós terminamos a leitura do Salmo 37, 38, 39, 40, 41 e 42. E nessa caminhada desses 6 salmos, nós vimos aqui que nós devemos buscar pela misericórdia de Deus. Fizemos uma reflexão sobre a brevidade da vida. A vida passa tão rápido, tão rápido, tão rápido. Nós devemos louvar a Deus pelos seus livramentos e devemos ter um desejo profundo pela presença de Deus. Ame a presença de Deus. Seja desesperado pela presença de Deus, como a corça anseia pelas correntes de águas. Seja também desesperado pela presença de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Que privilégio. Estamos lendo o livro de Salmos. Fica firme. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui lendo mais 6 capítulos do livro de Salmos. Deus abençoe a sua vida.